bem, pessoal, vamos falar a respeito de alíquota do lucro presumido. Afinal de contas, se você está vendo esses vídeos na sequência em que foram publicados na playlist, nós chegamos ao momento de falar a respeito das alíquotas. Bom, uma coisa que eu já posso antecipar para vocês é que não importa se você é lucro real, lucro presumido ou lucro arbitrado, a alíquota do imposto de renda e da contribuição social, ela é a mesma, ou seja, não muda conforme o regime tributário. Então você para pensar assim, se não muda, o que muda? Muda a base de cálculo. No lucro real nós temos uma base de cálculo, no lucro presumido nós temos outra base de cálculo e no lucro arbitrado outra base de cálculo. Então, o que muda é a base de cálculo, não é a alíquota. Deixa eu mostrar para vocês aqui então. Nós temos aqui como alíquota, tá? O que a legislação diz a respeito de alíquota? A alíquota do imposto de renda será de 15% e um adicional de 10%. Então, o que a legislação diz? O lucro presumido, a apuração é trimestral, correto? Sobre a base de cálculo do trimestre, seja ele primeiro, segundo, terceiro ou quarto trimestre, nós vamos aplicar a alíquota de 15%. Dessa base de cálculo, o que exceder 60%, eu vou calcular 10% de adicional. E a base de cálculo da contribuição social? A base de cálculo da contribuição social é 9%. Então, sobre a base de cálculo da contribuição social, eu aplico a alíquota de 9%. De onde saíram essas alíquotas? Da legislação. Então, vamos num exemplo prático de como nós podemos fazer isso? Vou mostrar para vocês aqui, nos vídeos anteriores nós tínhamos aí, imagina aqui que eu tenho um faturamento de serviço que no trimestre deu 55 mil, tirei os cancelamentos, tirei o desconto incondicional, eu tenho um faturamento aí, uma receita tributável de 52.800. Vou calcular a margem de presunção para serviço, que é 32%, deu 16.896. Acrescento 100% do meu rendimento de aplicação, 100% do aluguel, 100% do ganho de capital. Tenho uma base de cálculo de 26.296. Então, vou calcular aqui, ó, meu IRPJ 15%. Então, esse valor vezes 15%. Quer dizer que no primeiro trimestre eu tenho que pagar R$ 3.944,40 de imposto de renda. Eu tenho que pagar imposto de renda adicional? Não. Por quê? Porque a minha base de cálculo é de 26 mil, ela não ultrapassou os 60 mil reais. Então, vamos alterar aqui em cima para a gente ter um resultado em que a gente ultrapasse os 60 mil. Ainda não, vamos colocar aqui 40 mil. Ainda não, vamos colocar aqui 45 mil. Ainda não é o suficiente. Então, peraí, 65. Vamos ver se agora vai. Quase. Então, vamos pôr aqui 46 mil. Agora sim. Tá bom. Agora nós temos uma empresa que o faturamento dela de serviço foi 166 mil. Tiramos os cancelamentos, tiramos os descontos incondicionais, chegamos ao faturamento tributável. A margem de presunção dela é de 52, né? Calcula 32% do faturamento tributável. A margem é de 52.416. Acrescento 100% do rendimento de aplicação, 100% do aluguel, 100% do valor do ganho de capital. Tem uma base de 61.816. Sobre essa base, eu calculo a alíquota de 15% do imposto de renda. Tenho adicional? Sim. Por quê? Porque a base de cálculo ultrapassou 60 mil. Então, eu vou colocar aqui IRPJ 10%, tá? IRPJ 10%. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer os 61 mil menos 60 mil vezes 10%.
Então, qual foi o meu excedente de 60 mil? 1.816. 10% de 1.816, 181,60. Então, eu vou calcular o meu IRPJ total, que é meus 15%, mais os 10%. É esse o valor de IRPJ a pagar nesse primeiro trimestre. Agora vamos fazer da contribuição social? Digamos que eu tenha esse mesmo faturamento, então vamos repetir aqui tudo, tá? Mesmo faturamento, cancelamento e base de cálculo. Só que a margem de presunção para serviço... sim. A margem de presunção para serviço é 32%, tanto no imposto de renda quanto na CSLL, está determinada na legislação. Então, na verdade, para serviço eu vou acabar tendo a mesma base de cálculo. Ok? Só que eu tenho a mesma alíquota? Não. A CSLL, ela tem uma alíquota de 9%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular 9% sobre a minha base de cálculo. Então, minha base de cálculo mais 9%. Qual é o valor que eu tenho a pagar de CSLL no período? R$ 5.563,44. Eu tenho um adicional de CSLL? Não. Agora, digamos que eu não tenha serviço, eu tenha vendas, tá? Sou uma empresa de vendas. A venda, eu tenho uma margem de presunção de 8% e não 32%. Então, eu coloco 8% para o imposto de renda e coloco 12% para a CSLL. De onde eu tirei esses números? É mágica? Não. Tirei da legislação. Então, 12% aí. E aí, o que vai acontecer aqui? Vamos fazer o imposto de renda primeiro. 8% de 163 deu 13. Eu coloco 100% do rendimento de aplicação, 100% do aluguel, 100% do capital, ganho de capital, tem a base de cálculo de 22. Calculo 15% sobre essa base de cálculo. Essa base de cálculo ultrapassou 60 mil? Não, ela não ultrapassou 60 mil. Então, eu não tenho imposto de renda adicional. Vamos para a CSLL? Margem de presunção de 12% dessa base de cálculo, 100% das demais receitas. Então, eu vou pegar aqui a base de cálculo mais as demais receitas e chego, aplico a alíquota de 9% sobre essa base de cálculo, chego ao valor de 2.615 a pagar se a minha atividade fosse vendas. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, postem nos comentários. Se tiverem sugestões de vídeos, postem nos comentários também. Ok? No mais, obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.